Histórias, né? Histórias interessantes. Bom, depois então de ter os filhos, depois da criação, foram 6, aí entra a clínica e também o se despedir da mãe. Então quando a gente veio embora para Carlos Barbosa, eu me lembro muito bem ainda que eu até inclusive uma coisa que ainda me dói um pouco, sabe? Porque ela não queria que eu viesse embora, nós já estávamos morando na cidade, né? E ela disse, mas tu vai deixar eu sozinha, porque o pai já tinha se separado, né? É uma história longa, não dá pra gente contar todos os detalhes, mas o pai sempre cuidou da mãe até os últimos dias dela, sempre cuidou. Mas como ele era um homem cristão e era um homem ainda novo, né? E ele continuou cuidando da mãe, assumiu ela, né? Mas para ele poder ter um relacionamento com a outra pessoa, ele acabou se separando da mãe para poder, né, ter um outro relacionamento, já que eles não tinham mais relacionamento por causa do problema de saúde dela, né? Mas ele sempre cuidou dela, sempre, né? Mesmo casado depois, ele sempre cuidou dela. E aí, morava eu e meu irmão e a minha mãe, né? E eu fui sair, o mais velho foi sair, então ficou só o mais novo, né? Mas o pai estava sempre junto, ele não morava na mesma casa, mas estava próximo, né? E ela disse, mas tu vai embora. E aí eu me lembro que eu fiz uma promessa para ela. E não cumpri. Sabe? Isso aí até hoje, quando eu lembro disso, eu fico muito triste. E o dia que eu estava lá, no velório dela, eu chorei muito, né? Pensando nessa promessa que eu fiz, né? Eu falei para ela, mãe, eu vou ir trabalhar porque eu vou comprar uma máquina de lavar roupa para ti. E na verdade eu não comprei, né? Porque eu passei por uma dificuldade muito grande também no começo, né? E a gente não conseguiu. E ela lavava a roupa na mão, né? Então, tipo assim, isso ali ficou bem marcado para mim. Mas eu tive o privilégio de um pouquinho antes dela falecer, né? De ficar um dia com ela no hospital. Ela agarrou minha mão de manhã, a hora que eu entrei lá, e só largou a minha mão depois que eu saí, né? E eu orei muito a Deus naquele dia, sabe? Porque eu me lembrava dessa promessa que eu tinha feito e que eu não tinha podido cumprir ela, né? E a gente é assim, né? Às vezes a gente tem umas promessas que a gente faz e a gente não cumpre elas. E Deus sabe o porquê, Deus tem o plano para tudo, né? E eu aceito, né? Por isso que eu digo assim, a gente não deve prometer muito, a gente deve fazer sem prometer, né? Porque é assim que acontece. E aí, depois que eu fiquei um tempo com ela lá, aquele dia, eu vim embora e eu fiquei refletindo por que eu não peguei a minha mãe mais vezes, saí para passear lá pro interior onde a gente morava, nesses locais onde eu ia, né? Nesse arroio, das imagens que eu coloquei aí, nesse local aí. A gente fica pensando por que a gente não fez isso, né? Mas são porquês que só Deus sabe a resposta. Deus tem um plano e a gente não sabe, né, qual é o plano maior para nós. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês é que se você tem a oportunidade de fazer alguma coisa por alguém da sua família, alguém, não precisa nem ser da família, mas alguém chegado, próximo, né? Algum funcionário, qualquer pessoa que seja próxima sua, né? Faça enquanto a pessoa está viva, porque depois não adianta mais, né? Então eu vejo muito isso, a gente tem que aproveitar os momentos. Trabalhei por um bom tempo em Barbosa e surgiu algumas propostas de eu trabalhar numa empresa de cosmético, colocar vendedores a vender, não vou citar aqui o nome da empresa, né? Mas a gente acabou se envolvendo muito com aquilo e ela funcionava como se fosse um marketing. Então você botava pessoas botavam pessoas, um ganhava em cima do outro e tal e tal. Chegou uma época que eu estava com uma equipe de 234 vendedores. Então eu estava me achando o grandão. Dava treinamento, fazia entrega, né, de produtos e tal. Só que aquilo ali fez com que eu relaxasse a parte do salão de beleza, que era o meu principal fonte de renda, que é até hoje, depois de 20 anos. Nós estamos fazendo esse vídeo exatamente porque é 20 anos de salão, né? E eu fui tirando o foco, a gente começou a ver muito dinheiro na outra parte, só que o dinheiro não vinha para nós, é isso que a gente não compreendia, né? Via dinheiro, mas o dinheiro ia para as empresas, não para nós. E aí chegou um momento que as pessoas, os clientes gostavam do meu trabalho, mas chegavam no meu salão, estava fechado. Eu estava fazendo um treinamento, eu estava fazendo uma venda de um kit, né, para as pessoas começarem a vender. Teve uma época que um diretor chegou para nós e disse, olha, eu preciso que tu coloque tantos kits. Se tu colocar tantos kits, eu vou ganhar um carro 0 km. E se tu colocar, eu vou te dar uma viagem para Balneário Camboriú, foi o local, né? E a gente empolgadão, né, no meio daquele monte de gente, e a gente foi. E aí foi quando a gente acabou o salão.
praticamente, porque as pessoas vinham no salão, eu não estava, nunca estava. Por mais que eu cortava bem, cortava rápido, né, as pessoas não me achavam ali, elas começaram a ir em outros lugares. E aí depois, para te resgatar aquilo ali, não tinha como. Eu sei que no final da história, 5 pessoas não pagaram as vendas que tinham feito, né, as compras que tinham feito. E o diretor da empresa chegou para mim e disse assim: olha, se você não pagar, eu não consigo entregar para os outros 234. E aí ficou um dilema, e agora, o que eu faço? E aí na hora ali, no escritório, ele não deixou nem eu pensar, e ele disse assim: ó, assina essas promissórias aqui, depois tu acerta com eles e eu te passo os produtos. E eu fiz na hora, chamei a minha esposa, e eu digo, vamos assinar. E ela nem entendeu muito bem, mas assinou também. Na realidade a gente assumiu uma conta, né? Assumimos aquela dívida, e as pessoas nós nunca mais encontramos, as que nos deviam, fugiram. Eram algumas de Farroupilha, algumas de Caxias, né? A gente estava trabalhando em todo o estado, né? E eu me lembro que o ano era 2002, eu tinha um Golzinho 2000, Gol bolinha, né? Gol 1000. E eu tive que vender o carro para pagar as contas, e mesmo assim ainda fiquei devendo, né? Eu lembro muito bem, lembra que eu falei na família Neis? Pois é, família Neis eu tenho uma dívida, né, muito grande com eles, porque foi nessa época que eu estava lá. E eu fiquei alguns meses sem pagar aluguel lá. Eu só tenho a agradecer eles, porque são pessoas muito boas, me ajudaram muito. Assim como muitas outras pessoas também me ajudaram, né? Mas aquela época foi a época assim derradeira, a hora que eu cheguei, eu não queria decidir, mas foi o momento que eu decidi, não, eu vou ter que parar, vou ter que recomeçar, vou ter que fazer outra coisa, porque salão não tá dando mais. Foi quando, né, eu desci até o Sareto ali, fiquei um mês ou 2 só ali. Fiz toda uma produção no local ali, mas a gente sabia que era dificilmente a gente ia conseguir recuperar, mas era uma última tentativa. E aí ali no Sareto também não consegui. Vendi o resto das coisas que eu tinha, colocamos o resto num caminhão e fomos para Camaquã. A gente ficou um ano e pouquinho lá só. A gente resolveu vir embora. Só que quando a gente resolveu era próximo aí de dezembro. E aí a gente pensou, poxa vida, em dezembro a Tramontina dá férias coletiva, né? Janeiro, por ali. Nós vamos chegar lá, não vai ter nada para nós fazer, não vai ter como abrir um salão lá. E nós ainda tava com pouco dinheiro, né? Então surgiu a ideia de eu ficar uns 2, 3 meses em Arambaré, que é uma cidade da Lagoa dos Patos, uma cidade muito bonita até. Você não conhece, vá para lá porque vale a pena, viu? E a gente resolveu fazer uma temporada lá. E aí, lembra da história do assalto? Assalto, pois é. Ronda Alta. Ronda Alta. Falei com meu amigo Décio Lidic. Ele e a sua esposa na época iam abrir uma lojinha lá e a gente dividiu o aluguel. Então eles ficaram com a lojinha e nós com o salão. E a gente ficou o período de praia lá, né? Mas antes de ir para lá, eu comprei uma cadeira desse pessoal que vendia do Uruguai, né? E copiei ela. É exatamente essa que eu estou sentado aqui. Essa aqui foi a primeira cadeira que eu fiz lá. Essa eu fiz questão de ficar para mim. Né? Tem uma outra que eu fiz junto também, que tá guardada lá, já quebrou, mas tá guardada ali, que também eu não me desfiz ainda. Essa aqui já é mais nova, né? Essa aqui eu comprei. E então o que aconteceu? Eu fiz em torno de 160 cadeiras. A gente fez, cortei as madeirinhas, tudo picadinho, porque ela não vai prego, não vai nada, é só arame, né? É só arame e madeira. É furado e arame, só. Montei tudo. Trabalhava noites e noites fazendo isso aí. De dia fazia corte de cabelo em Camaquã. E de noite eu lixava e deixava prontas as madeirinhas para levar elas desmontadas para a praia. E aí no período que a gente tava lá, além de fazer o corte de cabelo, eu ia vender umas cadeiras. E eu vendi todas elas nesse período lá. As que sobraram, que sobrou uma quantia assim, no finalzinho, quando eu tava terminando a temporada, eu fui numa casa que trabalha com vendas lá, fiz um preço bem acessível para eles e eles ficaram com tudo, né? O que nos ajudou a voltar de Arambaré para Carlos Barbosa. Nós, como não tinha dinheiro, nós pegamos um caminhão boiadeiro. Caminhão boiadeiro é aberto. Para fazer a mudança. Para fazer a mudança. Tinha ainda aquelas coisas de vaca, né? Tinha alguma coisa ali no chão ainda, né? E a gente pegou uma estrada de chão, na época não tinha asfalto de Arambaré até o asfalto, né? Pegamos vários quilômetros de estrada de chão e nós não se ligamos. Quando chegamos em Barbosa, aquilo era grosso de poeira. E a gente ficou sem cama, né? Porque quebrou, estragou tudo, né? E chegamos em Carlos Barbosa e aí tudo começou diferente daí.
Bom, chegamos em Carlos Barbosa, partir então a recuperar o salão, recuperar toda a confiança, a fixar mesmo o Max Fashion Cabeleireiros. Bom, aí eu tenho um agradecimento muito especial também para uma outra pessoa aqui em Barbosa que me ajudou muito nessa época, que foi o Nestor Ian. Ele tem até hoje ali na Rua Elisa Tramontina, bem próximo onde eu tive meu primeiro salão. Eu quis voltar às origens, né? Deve dar uns 30, 40 metros da onde foi meu primeiro salão. Foi onde eu voltei com o salão. Então eu coloquei na salinha próximo do armazém que eles tinham. E ele me alugou lá em cima a cobertura que era para ser a sala de festas dele, para a gente morar. A gente fez improvisado ali as divisão, né? E aí, então nós tinha sala e cozinha e um quarto. E nós morava ali, né? E o interessante, e aí agora vocês vão começar a entender um pouco mais porque eu falei numa outra história, né? Que nós não tinha cama, porque nós perdemos a cama, né? Quebrou tudo, né? Na mudança, estragou, não teve jeito nenhum. Então nós colocamos um papelão e nós largávamos o colchão em cima. E seguidamente nós tínhamos que tirar o papelão porque dava umidade embaixo do colchão, né? E a gente ficou ali por muito tempo assim. Mas chegou um período, porque como a gente teve que recomeçar tudo de novo, que a gente já não conseguia pagar o aluguel. O aluguel, se eu não me engano, ele me fazia um preço muito acessível, mas eu acho que dava uns 600, 700 reais o total, né, entre a salinha de baixo e em cima. E a gente estava conseguindo atirar em torno de 400, 500 reais por mês no salão. Então a minha esposa foi trabalhar na Galvanotec para poder ter uma renda extra. Eu tentei trabalhar com vendas em um horário e salão no outro, mas não deu certo. E aí um dia, essa parte é muito importante, um dia eu sentei naquele colchão, a minha esposa ainda não tinha ido trabalhar na Galvanotec. Nós sentamos ali e eu disse, amor, nós temos que falar com Deus, porque nós já temos com 2, 3 meses de aluguel atrasado. Tá apertando de novo. Tá apertando de novo. E aí o seu Nestor lá e a sua esposa, né, foram muito queridos com nós, né? Inclusive um dos secadores que eu tinha de cabelo, eu dei na conta para a mulher do seu Nestor, né? Para diminuir a conta. Pensei em pintar a casa dele. Eu queria fazer alguma coisa, mas não tinha saída. Mas aí um dia, sentado lá no colchão, e aí eu falei para minha esposa, digo, nós temos que falar com Deus. Deus sempre nos ajudou, Ele nunca nos deixou faltar nada. O que nós vamos fazer? Não tinha noção nenhuma de o que fazer. E aí comecei a conversar como eu estou conversando contigo aqui, né? E eu falei para Deus, Deus, eu preciso que o Senhor me ajude, eu não sei mais o que fazer. A gente estava totalmente desanimado, fazia acho uns 3 a 4 meses que a gente tinha voltado e nós não tinha conseguido engrenar. Porque aquela rua, a Elisa Tramontina, ela é uma rua que não tem muito movimento, quase nada. Todo mundo passava pela Alberto Pasqualini. Então era um local que não era muito acessível para ter um salão, né? Mas a gente estava ali, era o único lugar que a gente tinha que fazer alguma coisa. E o meu corte era R$7 nessa época, né? 7 ou 8, uma coisa assim. E aí conversando com Deus naquele momento eu disse assim, Deus, eu vou fazer a minha parte. E eu sei que o Senhor vai fazer a sua. Eu sempre fui fiel nos dízimos, nas ofertas, né? Mas eu quero fazer um pacto contigo. E ninguém me pediu nada. Isso foi uma coisa pessoal, eu quis fazer. Não foi a minha igreja, não foi meu pastor, não foi ninguém. Eu quis fazer. E aí eu disse para Deus, olha Deus, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou baixar o meu corte de R$8, agora me lembro bem, era R$8, de R$8 para R$5. Só que é o seguinte, e eu exigi dele, né? Eu digo, eu quero que o Senhor me ajude a eu pagar minhas contas, né? Então assim, ó, se o Senhor conseguia fazer com que eu ganhe R$400 por semana, eu não ganhava nem no mês às vezes, né? Se o Senhor me ajudar a ganhar R$400 por semana, além do dízimo e da oferta, eu vou dar mais 1% de oferta. E aí eu fiz várias propostas, não fiz só essa. Eu fiz de valores maiores e aí aumentava a porcentagem que eu daria de oferta. E aí até aí tudo bem, porque Deus ele não te responde na hora, né? Tu não sabe o que ele está pensando, né? Mas eu, para mim, estava resolvido, já tinha feito um negócio com ele, né? Só que aí eu comecei a pensar, mas como é que eu vou fazer a promoção? Não tinha dinheiro. Então eu fui até uma gráfica de uma pessoa muito especial aqui de Carlos Barbosa e falei, olha, eu não tenho dinheiro para pagar, mas tu sabe que eu pago, que é anos que eu faço contigo e sempre paguei. Tem como eu fazer
tantos mil panfletos, acho que foi 6 mil panfletos a gente fez, e te pagar depois, aí tipo 2, 3 semanas depois. Ele disse, sim, não tem problema nenhum. E fizemos. Já no primeiro domingo a gente pegou os sobrinhos tudo, né? Eu, a minha esposa, a Ivânia, e a gente foi casa por casa em Carlos Barbosa entregando panfleto. Isso a gente fez por 6, 7 anos seguidos. Não foi só aquele ano, a gente continuou fazendo. Eu acredito que muitas pessoas aqui em Carlos Barbosa me conhecem porque eu já tive na casa delas, né? Alguns a gente entregou pessoalmente, outros a gente colocou nas caixinhas de correio, mas foi pessoalmente, eu não pagava ninguém para ir, a gente ia fazer esse trabalho. E aí o resultado, a primeira semana de trabalho deu R$600. Nós levava um mês para ganhar 400. E na primeira semana Deus nos deu R$600. Na segunda foi aumentando, terceira foi aumentando. E Deus foi abrindo portas. Depois surgiu a oportunidade de eu ir lá para o Balbinote, onde eu fiquei a maior parte do tempo. E foi onde realmente eu cresci muito. Foi ali no Balbinote. E depois hoje a gente veio aqui para o centro e aí Deus comanda tudo, né? Mas uma pessoa que ganhava o que ganhava e hoje poder dizer assim, olha, nós estamos com 7 funcionários trabalhando para a gente, é uma bênção de Deus. E então eu digo assim, ó, se você quer um sócio, faça a sociedade com Deus. Ele te dá 100%. Você precisa apenas dar parte dele, né? Muitas vezes a gente, mas eu tenho que dar um dízimo. Não, você está devolvendo. Porque Deus te deu saúde, Deus te deu as pessoas. Eu me pergunto às vezes para mim, Wagner, quem é que manda as pessoas lá no meu salão? Porque não tem como eu ir ali na rua e pegar o camarada e dizer, vem aqui cortar o cabelo. A pessoa sente o desejo de ir lá. De alguma forma ele vai lá, gostou do trabalho, tudo bem que tem uma parte que a gente faz, mas a maior parte é Deus que faz. Então eu digo assim, ó, se você quer um sócio bom, faça a sociedade com Deus.